Fala, meu amigo, graça e paz. Quando nós falamos em presença, de fato, uma presença real, nós entendemos que presença de fato ou real, ela se dá quando a pessoa é notada no ambiente ou no lugar. Quando ela é notada, nós podemos falar que ela é vista, mas é vista sem nenhuma relevância. Ela é notada, ou seja, ela foi notada que ela estava presente naquele lugar ou naquele ambiente. Nós podemos falar também que uma presença de fato ou real é quando a pessoa ela é observada ou olhada, ou seja, ela foi observada, ela foi olhada que ela estava naquele ambiente ou naquele lugar. Nós também podemos falar que a presença de fato ou uma presença real, ela se dá quando existe um sentimento. Quando fala-se em sentimento, fala-se em sensação. E essa sensação ela pode ser uma sensação externa ou interna. A pessoa ela não é vista, ela não é notada, ela não é olhada, mas se sente uma sensação interna ou externa que ela se faz presente naquele ambiente ou naquele lugar. Mas nós podemos falar também que a presença de fato, ou uma presença real, ela é percebida. Quando nós falamos percebida, nós falamos mais da razão, da lógica, do intelecto. Nós falamos que aquela pessoa ela foi notada, ela foi observada, ela foi olhada e ela foi sentida. Aí você percebe que aquela pessoa realmente faz parte daquele ambiente, que aquela pessoa faz parte daquele lugar. Mas nós falamos que existem pessoas que estão presentes e no mesmo tempo está ausente. Existem pessoas que estão em determinado lugar, mas é como se não estivesse. Isso acontece quando a pessoa ela está, mas ela não manifesta seus requisitos pessoais, as suas virtudes, as suas qualidades, as suas características pessoais, ela não é notada, não é observada, não é sentida, não é percebida no ambiente. Então ela pode até estar, mas ela é como se não estivesse. Para que isso venha a acontecer, ou seja, para que a nossa presença seja algo real, algo de fato no ambiente, nós temos que manifestar os nossos requisitos pessoais. Nós temos que manifestar as nossas características pessoais, porque as nossas características pessoais que manifestam um indivíduo e dão nome ao indivíduo e esse indivíduo é identificado. Ou seja, se nós não manifestar as nossas características pessoais, nós não vamos ser conhecidos através de um ser pessoal. Para que isso aconteça, nós temos que nos expor. No ambiente a qual nós vamos estar, nós temos que nos expor. Nós temos que nos apresentar. Nós temos que nos declarar. Nós temos que nos tornar visível e nós temos que nos tornar público, ou seja, os nossos requisitos pessoais, a nossa personalidade, ela tem que ser exposta. As nossas características pessoais, ela tem que ser apresentada, ela tem que ser declarada, ela tem que ser vista e ela tem que ser tornada pública. Assim, verão ou será visto ou será percebido que realmente aquela pessoa está naquele ambiente e aquela pessoa está naquele lugar. Quando nós falamos da presença de Deus, porque entendemos que a presença de Deus tem suma importância na vida de qualquer pessoa, suma importância em qualquer lugar e em qualquer ambiente, nós falamos que Deus também, ele manifesta. Porque entendemos também que Deus é um ser pessoal no sentido que igual a ele não existe. A Bíblia diz que existe um só Deus. Ou seja, Deus tem característica que é só dele. Deus tem virtudes que é só dele. Ou seja, quando nós falamos de Deus, nós falamos de uma pessoa sem igual, nós falamos de um ser sem igual, nós falamos de uma deidade que é sem igual. E nós entendemos que Deus, quando ele está presente no ambiente, ele sempre manifesta as suas características. Nós podemos notar, nós podemos observar, nós podemos sentir e nós podemos perceber que Deus está no ambiente. Ele sempre manifestará a sua presença naquele lugar. Quando nós falamos que Deus ele manifesta, nós falamos que Deus se expõe. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo, capítulo 19, eis que virei a ti numa nuvem expressa, para que o povo ouça, fale contigo e para que creiam eternamente. Ou seja, ele viria até Moisés numa nuvem e ele falaria com Moisés para que o povo viesse a crer que ele é um Deus eterno, que ele é um Deus ilimitado, ou seja, ele se expõe.
apesar do homem ser um ser limitado, apesar de o homem ser um ser pequeno, diante da grandeza de Deus, mas Deus se expõe. Nós podemos falar também que Deus se apresenta. No livro de Mateus capítulo 1, verso 23, diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Uma virgem vai conceber, e ele será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, é Deus se apresentando, Deus falando, ó, eu estou com vocês. Ou seja, é Deus se apresentando. Nós ainda aprendemos que Deus ele se declara no ambiente. Deus ainda ele se declara naquele lugar. A Bíblia diz assim no livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é a declaração de Deus. Deus está num ambiente chamado mundo, Deus está num lugar chamado mundo, e Deus fala assim, ó, eu amo a vocês em um amor infinito e inigualável. E eu estou dando o meu filho, meu único filho, por amor a vocês. É Deus declarando, não só em palavra, mas Deus declarando também em ações. Eu amo, e não só amo, como eu dou. É Deus declarando. Nós aprendemos também que Deus, ele se faz visível. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, verso 9, faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e ainda não me conhece? Ou seja, Deus falando com Felipe, Jesus falando com Felipe, eu estou há muito tempo com vocês, e vocês ainda não me conhecem? Eu sou Jesus, e Jesus e Deus é um só. Jesus está falando, quem olha para Jesus está vendo Deus, porque Deus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, Felipe conhecia a Jesus, mas não o reconhecia ainda como próprio Deus. Nós entendemos que Deus era 100% homem, mas 100% Deus. A Bíblia diz que Jesus ele não tinha pecado, mas a Bíblia diz que Jesus se entregou pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus ele era Deus, mas ele se fez homem para estar no nosso meio, porque Deus olhou do céu para a terra, não viu nenhum que pudesse morrer, nem viu nenhum homem que pudesse morrer pelos nossos pecados. Então Jesus era o próprio Deus. Jesus, nós podemos falar que era a representação viva de Deus. Deus era visível em Jesus. E nós podemos falar também que Deus, ele se faz público. No livro de Marcos, capítulo 16, 15, diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, ide e pregai. Ide e deixar público o plano da salvação. Quem acreditar no plano da salvação será salvo. E será conhecido. Ou seja, Deus estava falando assim, eu estou me tornando público. Pode falar para todo mundo no plano da salvação. Então nós entendemos que Deus, como deidade, como o primeiro da Trindade, ele também se expõe, ele se apresenta, ele se faz visível, ele se declara e ele se torna uma pessoa pública. Deus está presente. Ou seja, nesse ambiente que nós vivemos, que nós chamamos mundo, nesse lugar a qual nós vivemos, que nós chamamos mundo, Deus se faz presente. E ele se manifesta. E nós podemos notar, nós podemos observar, nós podemos sentir e nós podemos perceber que Deus está presente. E um dos atributos de Deus, que é de suma importância, é que ele é onipresente. Quando nós falamos de onipresente, nós falamos que Deus está presente em todo lugar. Ou seja, no norte, no sul, no leste, oeste, em todos os continentes, em cima, embaixo, do lado ou atrás, ele está presente. Ele está presente no meu coração e ele está presente no teu coração. Que Deus ele possa nos abençoar e que a presença de Deus ela possa ser sempre abundante em nossa vida. Lembrando, é só vitória.